E a Bolsa de Valores do Brasil teve o pior desempenho entre as bolsas globais no primeiro trimestre de 2024. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e o porquê que a gente tem esse desempenho tão fraco, tão abaixo do esperado, e o que muda para a nossa estratégia de alocação aqui no Brasil. Se você tem interesse nesse conteúdo, já sabe, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like, que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Então o Ibov fechou com uma queda de 4,5% no acumulado do trimestre até o dia 28 de março, o que não é nenhuma queda muito relevante quando a gente lembra que a gente veio de uma alta, de certa forma até expressiva no ano de 2023, de mais de 20%, então poderia ser entendido como uma realização de lucro, uma correção de mercado. No entanto, a performance da nossa bolsa aqui do Brasil está destoando um pouco da performance das bolsas globais. Então, foi levantado aqui mais de 40 bolsas e apenas 8 delas apresentaram quedas acumuladas no trimestre, sendo que o Brasil tem a pior performance de todas, né? E aqui traz alguns comparativos. Então, no trimestre, a gente tem aqui as bolsas dos Estados Unidos, as principais, subindo aqui cerca de 10%. A gente tem aqui a bolsa da Itália, até a bolsa do Japão, que deu uma bela recuperada no ano de 2024. Inclusive a China também com resultado positivo. E a única bolsa global realmente de relevância em queda, né, com pelo menos com a maior queda entre elas, é justamente o Brasil. Então realmente tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, e é disso que eu quero falar agora nesse vídeo. Em outros vídeos eu já comentei com vocês que quem manda em mais ou menos metade do nosso fluxo aqui de ações do Brasil são os estrangeiros. Então boa parte da alta e das quedas de curto prazo a gente tem que olhar para o que o estrangeiro está fazendo, e nesse caso é ele que tem saído da bolsa, né? Quando a gente compara com o institucional e pessoa física que continua investindo na bolsa, o estrangeiro tem saído da bolsa de uma forma muito forte, principalmente desde o dia 16 de janeiro. Então, nesse gráfico aqui da Genial, a gente consegue ver que o estrangeiro ainda vinha colocando dinheiro na bolsa brasileira, né? O fluxo era positivo, porém, mais ou menos ali no dia 15 e 16 de janeiro de 2024, eles começaram a tirar dinheiro, ou seja, eles estavam mais vendendo ações do que comprando e começaram a sacar ali dinheiro de uma forma bem mais relevante, chegando no dia 8 de março com uma retirada de mais de 22 bilhões de reais aqui da nossa bolsa brasileira. Então, definitivamente, o que está movendo essa queda ou essa performance aquém do que o mercado esperava, lembrando que a gente vinha de um otimismo muito grande no fim do ano passado, com corte de juros no Brasil, com corte de juros nos Estados Unidos. Então a gente imaginava, não a gente, a GA, né, o mercado imaginava que a bolsa brasileira ia continuar subindo, como subiram todas as outras bolsas praticamente no mundo todo, né, as mais relevantes. Então tem alguma coisa bem diferente acontecendo aqui no Brasil. Essa matéria aqui do G1 ela é bem interessante porque ela tenta resumir os 3 principais motivos que fizeram possivelmente os estrangeiros saírem da nossa bolsa, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2024. É uma matéria bem recente do dia 28 de março, então vou comentar aqui em cima dela. O primeiro motivo que eles destacam aqui é que houve sim um movimento de alta no ano passado, né? Como eu comentei, uma alta de mais de 20%, que seguidamente é normal que os investidores, depois de um período de alta, realizem ali lucro, coloquem lucro no bolso, principalmente o investidor estrangeiro que enxerga o Brasil de uma forma muito mais tática. Então eles investem no Brasil na hora que eles acreditam que está barato e saem na hora que eles acreditam que está caro e ficam tradando e ganhando dinheiro com isso. Isso é verdade sim, parcialmente, isso aconteceu no início do ano, mas quando a gente compara com outros emergentes, vocês vão ver que a figura não é tão simples assim como uma simples realização de lucro. É verdade sim que os emergentes todos tiveram uma realização de lucro ou uma queda nas bolsas de países emergentes no início desse ano, então aqui vocês vão ver que os países emergentes estão acumulados aqui nessa linha amarela e houve sim uma queda ali no primeiro mês do ano, ali janeiro, teve uma queda, mas na média os emergentes se recuperaram ao longo do ano. A bolsa americana subiu bastante, como a gente já sabe, no ano todo. Os emergentes, que são essa linha amarela aqui, subiram bastante. A China também se recuperou ao longo do ano, mas o Brasil ele destoou dos emergentes. Então o Brasil ele é o único que continuou caindo após aquela primeira queda no início do mês, né, no início de janeiro, que pode ter sido realmente uma realização de lucro. Então, muitos países tiveram uma alta bem relevante no ano passado, emergentes, né? A Argentina subiu bastante, o Brasil subiu bastante, principalmente em dólar. Então, os investidores estrangeiros colocaram um pouco ali do lucro no bolso no início do ano, possivelmente. Só que, como eu mostrei aqui para vocês, isso não aconteceu, não continuou pelo menos acontecendo com o restante dos emergentes. As bolsas de emergentes, né, essa linha aqui amarela, seguiu subindo, seguiu se recuperando ao longo do ano. Claro que segue com resultado na média que pouco positivo, né, uma alta aqui de menos de 2%, não se compara com a alta de 8% aqui do S&P, porém, mesmo assim, uma alta, né, um retorno positivo comparado a uma queda aqui até o fim de março em dólar de 7%. Então, realmente parece que a realização de lucro ela não é a melhor explicação para o que está acontecendo aqui no Brasil, porque a gente não vê esse mesmo movimento
nos outros emergentes. O segundo motivo apontado aqui na matéria é que houve uma reavaliação da situação econômica e do patamar de juros nos Estados Unidos. Ou seja, hoje o mercado acredita que os juros devem ficar mais próximos desse patamar de 5% por mais tempo do que se acreditava, pelo menos no final do ano passado, no início de 2024. Lembrando que o mercado acreditava que a gente teria no mínimo 6 cortes de juros ainda em 2024. Então, houve sim uma reavaliação desse cenário. E hoje a gente está mais próximo de uma expectativa de 3 cortes, no máximo 4 cortes de juros ao longo do ano. E a expectativa é que esses cortes vão demorar um pouco mais do que se esperava no início do ano. Então o corte agora vem mais ali na reunião de junho, provavelmente. E o mercado acreditava que na reunião de março já viria corte. Então houve sim essa reavaliação. A gente tem vídeos aqui explicando para vocês como isso aconteceu, por que tem acontecido. E isso realmente puxa dinheiro para o mercado americano. Enquanto o Tesouro estiver pagando 5%, o Tesouro americano estiver pagando 5%, muitos investidores não vão querer arriscar em ações, criptomoedas, empresas de crescimento, fundos imobiliários, REITs, vão preferir ganhar ali com garantia esses 5% do Tesouro americano numa moeda super forte. Porém, novamente, eu trago aqui aquele argumento de que se esse fosse realmente o motivo que explicaria a nossa exclusividade de queda ou por que o estrangeiro tem fugindo tanto aqui do Brasil, a gente veria o mesmo comportamento nos emergentes. Então, a gente vê que realmente a gente teve essa mudança, essa reavaliação dos juros americano acontecendo ali entre fevereiro e março. Então, realmente a gente vê que a bolsa americana começou a subir, o dinheiro começa a fluir para o mercado americano, o dólar aqui no Brasil começa a subir, tudo isso é natural. Porém, vejam como que os emergentes seguiram subindo. Então, o que está acontecendo é que o investidor local, o investidor institucional, o investidor estrangeiro está tirando dinheiro do Brasil e colocando em outros mercados emergentes, em outros mercados envolvidos, como Estados Unidos, e na taxa de juros americana e até mesmo na taxa de juros aqui no Brasil. Então, estão realmente, por algum motivo, não querendo comprar bolsa. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que tanto o primeiro motivo apontado nessa matéria, que é a realização de lucros, quanto o segundo motivo, que é a reavaliação dos juros no mercado americano, são motivos que teriam, teoricamente, impacto em qualquer mercado, né? Nos mercados emergentes, no mercado de desenvolvimento, qualquer mercado vai ser impactado pelos juros americano, qualquer mercado vai ser impactado por uma realização de lucros que esteja acontecendo no período. A única coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que teoricamente não está acontecendo em outros países, pelo menos não com a seriedade que a gente tem visto aqui, são justamente os problemas que são específicos do Brasil, problemas que vêm direto aí do Brasil, que vêm direto de Brasília, para ser mais específico. Então a gente tem um problema fiscal no Brasil, então a gente tem visto aí rombos fiscais cada vez mais comprometedores e o mercado não acredita que a gente deve atingir a meta de déficit fiscal desse ano, realmente não deve. Porém, o que tem realmente afastado, na minha visão, o investidor estrangeiro são as sequentes intervenções do governo federal em empresas que têm pesos relevantes no índice. Aqui no gráfico eu mostrei para vocês como que parece que alguma coisa aconteceu no dia 16, 15 de janeiro que fez com que o investidor estrangeiro começasse a vender e sair da Bolsa Brasileira. E por coincidência ou não, a gente teve justamente a notícia de que o governo queria colocar o Guido Mantega na presidência da Vale, sendo divulgada pelo Estadão no dia 16 de janeiro. E foi a partir desse momento que o mercado talvez encerrou a lua de mel com o governo, encerrou a lua de mel ali com o Haddad, quem quer que seja que o mercado goste. Então, realmente, a partir desse dia a gente tem visto cada vez mais notícias de intervenção. A gente tem vídeo aqui no canal, né? Tem esse vídeo aqui que eu trago todas essas notícias, que é esse vídeo que eu falo do risco político na Vale e na Petrobras. E todas essas notícias realmente afastam o investidor estrangeiro que tem uma memória muito negativa da época que existia bastante interferência política nas empresas, seja na Vale, seja na Petrobras, seja na Eletrobras, nas campeãs nacionais. O mercado não tem uma boa recordação da época que o governo metia o bedelho demais nas empresas e fazia elas serem menos lucrativas, fora a corrupção, fora os escândalos e todos os problemas de governança que a gente já conhece. E recentemente a gente tem tido novas notícias que também não pegam nada bem para o investidor estrangeiro, nem para o investidor institucional local e até mesmo o investidor pessoa física geralmente não gosta desse tipo de notícia. Então a gente teve rumores de que foi o Lula quem decidiu que a Petrobras não pagasse os dividendos extraordinários. Então, para quem não recorda, a Petrobras comunicou, né, junto com o resultado, que não ia pagar dividendos extraordinários que os investidores estavam esperando que viesse e as ações desabaram cerca de 10%. Imagina uma queda de 10% numa empresa que vale centenas de bilhões de reais, já é o suficiente para representar em boa parte dessa saída dos investidores estrangeiros. Então esse tipo de ruído acaba desagradando bastante o mercado, seja pessoa física, investidor institucional,
principalmente investidor estrangeiro que realmente não gosta nem um pouco de ruídos de governança, e os ruídos seguem acontecendo. Então, notícia recente do dia 6 de abril, o governo aparentemente querendo colocar ali o Mercadante no comando da Petrobras, no lugar do Jean. Não tem nada confirmado ainda, mas o que eu estou falando para vocês, mostrando para vocês, é que esse tipo de ruído afasta, né? Então o mercado não quer pagar para ver, né? Já viu no passado isso acontecer. O próprio Lula aí vem falando em várias entrevistas aí os desejos que ele tem para a Petrobras, o que ele acredita que tem que se acontecer ali os desejos que ele tem para a Petrobras, o que ele acredita que tem que acontecer na Vale. Então o mercado vai colocando isso no risco da empresa. E talvez esse tipo de ruído não pesasse tanto se o Mercadante tivesse qualificação para o cargo. A gente tem que lembrar que o Mercadante ele é economista formado, ele é professor, porém ele foi de carreira sempre político. Então ele foi um dos fundadores do partido do PT. Então ele nunca trabalhou no setor de petróleo, diferente do Jean que está lá hoje, né? O Jean Prats, que está lá hoje, o cara também formado, ele é advogado, ele é mestre em economia e gestão de petróleo, trabalhou também no setor de energia, no setor de petróleo por anos, coordenou projetos nessa parte como secretário, né, do governo mesmo, mas pelo menos ligado aqui ao setor petrolífero, né? Então, são pessoas completamente diferentes. O Jean Paul, gostando dele ou não, ele tem pelo menos ali um mínimo de qualificação técnica que deveria ser exigida de um CEO de uma empresa do porte da Petrobras, e o Mercadante seria claramente um cargo político lá, um amigo dentro da Petrobras, o que deveria, ou pelo menos poderia assustar bastante qualquer investidor da tese e as ações caírem bastante, caso esse anúncio aqui realmente fosse feito. Por enquanto, isso aqui é só um boato, e agora o que estão venturando aí é a possibilidade do Mercadante ir para o conselho, que também não é positivo, tá, pessoal? Por mais que o conselho seja só um cargo a mais, né? Ele seria só mais um conselheiro no meio de vários conselheiros, ou até mesmo que ele fosse o presidente do conselho, ele sozinho não conseguiria ditar ali todo o caminho da empresa. Você colocar um político no conselho não é positivo para a empresa, com certeza, tá? Não reforça, não melhora a governança dela, não melhora, assim, a capacidade de execução dela. Então, assim, positivo não tem como dizer que é, tá? Então, na minha visão, o que tem explicado o comportamento da nossa bolsa aqui no Brasil, que diverge bastante, não só de emergentes como de países envolvidos, é justamente o nosso risco e os ruídos políticos que têm aumentado bastante e que têm afastado muito os investidores. E o que a gente está fazendo nesse momento? Bom, se você investe de forma passiva e você simplesmente compra BOVA11, Small 11, você não deve fazer nada. Você deve seguir o seu plano, deve seguir comprando esses índices, porque você acredita que o retorno em relação ao risco que você corre vai compensar no longo prazo e você vai ter um retorno mediano aí em relação ao mercado. Então, realmente, é aguentar o que está acontecendo, é ver o que está acontecendo aqui no Brasil, entender que isso é cíclico, né? E continuar aí com os seus aportes. Agora, se você consegue escolher outros ativos que não investir simplesmente no Ibovespa, que é o que eu estou mostrando aqui, você consegue sim investir em ativos que devem te dar um retorno mais positivo, enquanto a bolsa segue mais conturbada e também sofrendo aí por conta desses riscos políticos. Então, na nossa carteira aqui, por exemplo, a gente tem uma das empresas do Ibovespa que mais estão subindo no ano, né? Então, uma alta aí de mais de 30%, justamente porque a gente não tem a filosofia aqui no GA de investimento passivo aqui no Brasil, né? A gente guarda isso para o investimento no exterior. Então a gente gosta de fazer stock picking aqui justamente porque a gente consegue escolher as melhores empresas ou as melhores oportunidades para o momento e tentar evitar um pouco desse risco geral aqui da bolsa e buscar um resultado melhor do que a bolsa. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e das nossas carteiras, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo de espera. Quando a gente tiver uma promoção, você vai ser o primeiro a saber. Agora eu quero saber de vocês se vocês estão comprando Petrobras nesse momento ou se vocês concordam com o investidor estrangeiro de que realmente esse risco político aumentou e que não vale a pena investir nesse momento. Eu respondo todo mundo nos comentários. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.